para fazer um vídeo questionando as contratações do Boto, todas muito caras, mais caras do que as dos tempos de Marcos Braz. Não estou aqui a defender os dirigentes, só estou lembrando, né? Quando ele chegou como o cara do scout, que ia achar nomes diferentes, ia falar que no Flamengo é difícil. Então, tá fazendo o que aqui? Esse vídeo não tem nada a ver, é uma bobagem. O Flamengo jogou nada e o técnico que ele contratou, junto com o BAP, demitindo o técnico campeão, isso eu vou lembrar sempre. A não ser que amanhã, se ele fizer um trabalho melhor, eu vou citar também. Olha, melhorou o time, parabéns. Mas o técnico que ele contratou simplesmente está jogando no lixo tudo que ele herdou de bom. O Flamengo erra no lance decisivo do gol de empate do São Paulo. E aí ele faz um vídeo falando de outros assuntos, a gente tem que falar dos assuntos que dirigem ao trabalho dele. Eu acho que essa é a nossa missão aqui como jornalistas, criticar o trabalho dele e não ficar endossando palavra de cartola, reclamando sem razão. Fala, nação rubro-negra, o vídeo de hoje é sem dúvida um dos melhores que vocês vão acompanhar aqui no canal. O Mauro César detona, ele acaba com o Boto ao vivo no programa da Jovem Pan Esportes. Então já deixa o like, já se inscreve no canal e acompanha até o final que as palavras são fortes e contundentes. Bora pro que interessa, bora pro vídeo. Olha aí, ó, esse é o pronunciamento, né, do José Boto, e pô, com todo respeito, né, a quem produziu, gente, mal dá pra ver o Boto na imagem, tá enquadrando mais o vencer do que o Boto, o áudio ruim. Porra, podia fazer um vídeo mais produzido, né? Botar ali o rosto do Boto. As pessoas querem saber o que o Boto tá falando, as expressões do rosto do Boto. Mas tudo bem, tirando isso, que eu achei que em alguns momentos não dava nem pra escutar direito o que o Boto tava falando, é o Boto questionando critérios, Mauro. Que em alguns ele tem razão, como todo mundo disse, né? Tem que mostrar o momento do passe. Agora, também não dá pra justificar o Flamengo não ter vencido do São Paulo no Maracanã num primeiro tempo ridículo do Flamengo, por causa da arbitragem, Mauro César Pereira. Queria saber se você concorda e o que você achou desse pronunciamento do José Boto ontem, um dia depois da partida. Eu acho esse pronunciamento desnecessário, até um pouco constrangedor. Ele está reclamando do quê? Tudo bem, você fazer um comentário. Olha, eu até acho também que depois de vermos digamos, um VAR semiautomático mais moderno na Copa do Mundo, esse dá uma sensação de ser algo obsoleto. O Rodrigo Matos, companheiro nosso jornalista, foi até a CBF, gravou até um vídeo, estava vendo hoje de manhã, muito didático, explicando que esse é o sistema da Premier League. É o mesmo da Premier League. E que a CBF acabou adquirindo esse porque o da Copa do Mundo seria muito mais caro, na visão dela a diferença seria pequena e ela agora promete fazer ajustes para que essa imagem que mostra o momento do passe também seja exibida. Sendo isso possível, acho que está resolvido, eu não vejo grande problema. Mas, de fato, ficou uma sensação ruim. O que não significa erro. Significa que eles não mostraram o momento do passe, mas não dá para afirmar que estava errado. Você pode desconfiar, mas não dá para afirmar. E, em cima de desconfiança, gravar um vídeo, não faria sentido ele fazer esse vídeo. Mas aí, Mauro César, você vai me desculpar, cara. Se não dá pra afirmar que estava errado, também não dá pra afirmar que tá certo. Então a decisão que tem que ser mantida é a decisão de campo. Pelo amor de Deus, você como um cara inteligente que devia usar o raciocínio lógico pra inverter a sua própria alegação. Se não tem como provar que tá errado, também não tem como provar que tá certo. Existe uma dúvida. Então, nesse ponto aí, o Boto vai me desculpar, mas tem razão. A alegação de pênalti é um lance altamente interpretativo, dá para entender como pênalti, dá, mas dá para entender que não foi também. Então, como é interpretativo, como vários lances do futebol, também... assim, acho que esse tipo de vídeo é uma cortina de fumaça para o problema do time. O José Boto contratou o Vitão 2 vezes. Sabia disso? Sim, 2 vezes. Quando ele era dirigente do Shakhtar Donetsk, contratou o Palmeiras e agora contratou junto ao Internacional para o Flamengo. Muito bem. Vitão e Royal, reservas do sistema defensivo do Flamengo, né? Formaram lá direito no jogo de domingo contra o São Paulo, juntos custaram cerca de 20 milhões de euros, fora comissão, taxas, impostos, etc. 9 de um, 10 de 200 do outro. Quase 20 milhões, se botar comissões e taxas, passa fácil de 20 milhões de euros pelos 2 jogadores. É isso que dá para questionar, né? Sabe quanto custou o Viveiros, artilheiro do campeonato? Você sabe quanto custou, Thiago? Você lembra dessa forma? Não, quanto? 5 milhões de dólares. Ele tem tantos gols quanto o Pedro. Bom atacante, né? Pois é, estava lá no Atlético Nacional. O que dá para fazer é um vídeo questionando as contratações do Boto, todas muito caras, mais caras do que as dos tempos de Marcos Braz. Não estou aqui a defender os dirigentes, só estou lembrando, né? Quando ele chegou como o cara do scout, que ia achar nomes diferentes, ia falar que no Flamengo é difícil. Então, está fazendo o que aqui? Esse vídeo não tem nada a ver, é uma bobagem. O Flamengo jogou nada e o técnico que ele contratou, junto com o BAP, demitindo o técnico campeão, isso eu vou lembrar sempre. A não ser que amanhã, se ele fizer um trabalho melhor, eu vou citar também. Olha, melhorou o time, parabéns. Mas o técnico que ele contratou, simplesmente está jogando no lixo tudo que ele herdou de bom. O Flamengo não teve saída de bola domingo. O Flamengo não fez pressão alta que fazia com o Felipe, fazia com o Jardim e não fez. O Flamengo não tem mais o jogo aéreo, ofensivo, defensivo eficiente do ano passado. O Flamengo não controla o jogo pela posse de bola. O São Paulo chegou a ter mais posse que o Flamengo em dado momento, jogou dentro do campo do Flamengo, o Flamengo não conseguia sair jogando. A atuação foi muito ruim. Muito ruim, diante de um São Paulo extremamente fragilizado, que fez um bom jogo. São Paulo fez 1 ponto nos 5 jogos anteriores. O Flamengo não conseguiu se impor sobre esse São Paulo em um momento tão delicado.
Aliás, o Flamengo nos últimos 10 jogos contra o São Paulo ganhou 2, perdeu 4. Com toda essa dificuldade que o São Paulo está vivendo. E boa parte desses jogos acontece na gestão do Boto. Pelo menos 4 jogos, né? E aí? O que acontece? O problema está na arbitragem nesse domingo? Está no VAR semi-automático? Não está, o problema está no Flamengo. Todo esse tempo aí sem jogar. Aí eu sou obrigado a concordar com o Mauro César. Mas ele tá pleníssimo, cheio de razão. Sem ir ao Maracanã, 71 mil pessoas no estádio praticamente, e o papel que o Flamengo fez foi muito feio. E não venceu o jogo porque jogou mal. Se tivesse jogado bem, teria vencido, independentemente de qualquer outra coisa. É isso que eu vejo. E acho que o trabalho do Boto é muito questionável. Já falei isso aqui inúmeras vezes. E do Leonardo Jardim hoje também. Esperava que ele melhorasse o time do Flamengo. Que ele acrescentasse às qualidades do ano passado novos elementos positivos, como aquele jogo mais vertical, tão falado, definir mais rapidamente as jogadas, corrigindo alguns probleminhas dos tempos de Felipe Luiz. No ano passado, após 19 jogos, o Flamengo tinha sofrido 9 gols, já sofreu 17. Quase o dobro. Mudou bastante. Todo jogo toma gol, o Rossi tem que fazer defesa difícil. Até Chapecoense obrigou o Rossi a trabalhar 3 vezes com defesas de relativo grau de dificuldade. Né? E nesse jogo, o gol do empate tem falha de muita gente, especialmente do Vitão. Aí tem alguns amigos aí da tática. Cara, o pessoal tem que dar um tempo também, que ninguém é trouxa, né? O pessoal tenta agora criar, todo respeito ao trabalho das pessoas, mas peraí. O Vitão é zagueiro. Em algum momento no jogo de futebol, você sendo zagueiro, você sabe que a bola vai ser cruzada na sua área. Quando a bola é cruzada na sua área, você tem uma única missão: impedir que ela chegue ao destino desejado pelo homem que faz o cruzamento, que é o atacante, o homem que está na área. O jogador que está atacando, que vai tentar fazer o gol, geralmente cabeceando. Então, qual é a sua tarefa? É tirar a bola dali, afastar com a cabeça, com a perna, com a barriga, qualquer parte do corpo, geralmente com a cabeça. Afastar a bola. Ah, não pressionaram o Osório no cruzamento, está errado. Ah, o Léo Pereira deu condição, podemos achar que também está errado? Podemos achar, podemos discutir isso. Mas o erro básico é do Vitão. Se ele vai em direção à bola, ele corta a bola, o galera não faz o gol. É básico, é óbvio. Aí, cara, eu sou obrigado a concordar com o Mauro novamente. Inclusive, mandou recado aí pro Falso 9, eu tô achando, hein? Aí o cara vai, grava um vídeo na rede social, tentando criar uma nova versão para dizer que o culpado não foi o Vitão. Diz, amigo, tá de sacanagem, né? Não tenta complicar o simples, cara. O futebol é uma coisa que não é tão complicada assim em certos momentos. Qual a missão do atacante quando tem a bola dentro da área? Chutar no gol. Aí ele não chutou. Essa indireta aí é pro Falso 9, com certeza. Depois que foi contratado pra Flá TV, tá sendo um cara muito vendido nas opiniões. Pelo menos é o que eu acho. Porque o corpo estava posicionado pelo avesso, cara, não chutou no gol, perdeu o gol, errou. Qual a função do goleiro? Segurar a bola. Ah, mas ela veio enviesada na diagonal do cacete A4, cara, não defendeu, cometeu uma falha, é frango. Isso não vai mudar nunca, cara. O futebol está mais sofisticado, as análises mais profundas são muito interessantes, mas não vem com essas versõezinhas, conversa fiada, que ninguém tem otário, pô, para querer ganhar engajamento, meu irmão. O Vitão erra. O zagueiro de 10 milhões de euros do senhor José Boto erra. Foi um vilão, sim, nessa partida. Errou 2 vezes no primeiro tempo, estava doido para entregar, estava numa péssima jornada. Ah, então o Vitão não serve? Não, eu estou questionando o seguinte: o José Boto contratou 2 vezes esse jogador e pagou caro por ele. Será que ele vale isso tudo? Vamos questionar o trabalho do José Boto, já que ele está questionando a arbitragem, questionando tudo. E aí isso serve, comigo não vai servir de cortina de fumaça para os problemas do Flamengo, das escolhas que ele fez. Da escolha de técnico, junto com o BAP, da escolha em contratações e dos valores investidos que são altíssimos. Altíssimos, então isso está banalizado. O Flamengo paga uma fortuna por qualquer jogador, normal. Parece que nada é dinheiro. Eu não sou contra grandes investimentos, não. Tem um dinheiro, investe, mas, cara, qual a diferença dessa gestão para outra em relação ao mercado? Paga mais caro ainda. O Flamengo não acha um jogador com uma ótima relação custo-benefício. Não tem um Pablo Mari. Não tem um Bruno Henrique. Vamos lembrar, Bruno Henrique custou barato. O Flamengo depois ainda mandou para o Santos o Uribe, aquele centroavante, já batendo no preço. E o Flamengo emprestou o Gianluca, que hoje está no Bahia. O Santos ficou com o jogador, se valorizou no Santos, vendeu por 8 milhões de euros na época para o Lyon, se não falha a memória. Para o futebol francês, foi o Lyon, inicialmente. Depois ele circulou, voltou ao Brasil. O Bruno Henrique foi baratíssimo, negociação que o Flamengo fez. Vamos lembrar, na época, a diretoria, da qual o BAP fazia parte, do Conselho do Futebol, negociou muito bem com o Santos. Teve um momento que o Santos fez um pré-acordo com o Flamengo, aí teria mudado a pedida, aí o Braz, que era o vice de futebol, falou, tá, não queremos mais. Aí o Santos, peraí, não é bem assim e tal, conversaram, chegaram num acordo excelente, um jogador histórico do Flamengo, vai ganhar busto, agora essa coisa toda, merecido. O Bruno Henrique está na história do clube. Grandíssima contratação, excelente relação custo-benefício. Como eu falei do Pablo Mari, como falamos já do Rafinha e do Felipe Luiz, quando contrataram também sem custo, né? Porque estavam em fim de contrato. Ou seja, essas tem algumas aí semelhantes. Jorginho, caríssimo, mas parecido. Danilo, tudo bem, ok. Mas não teve, cara. Até agora, nenhuma contratação assim. E ele chegou com essa fama de ser o cara do scout. Aí quando ele fica falando desses outros assuntos, a gente não pode deixar de questionar o trabalho dele. E quando o Vitão vai mal, ele tem que ser lembrado. Como se o Vitão amanhã jogar pra cacete e for vendido por 30 milhões de euros, a gente vai chegar aqui e falar, grande negócio fez o Zé Boto. Comprou por 10, o cara matou a pau, ajudou o time a ganhar título e foi vendido pelo triplo. Palmas. Grande negócio.
Aí ele matou a pau. A gente vai elogiar, com toda certeza. Como eu elogiei no ano passado, quando ele contratou o Carrascal, que eu achei caro, 12 milhões, jogador que nunca tinha chegado a 8 milhões no mercado, mais do que isso. E o Carrascal muito bem no ano passado, esse ano tá péssimo, mas no ano passado foi muito bem, ganhou a posição, ótimas partidas, gol importante contra o Racing em semifinal de Libertadores, ótimo. E eu falei aqui no programa, falei, ó, eu dou a mão palmatória, o jogador tá se justificando sim. Tá indo muito bem, tá indo muito bem. Achei caro, mas não tem problema nenhum. Mas quando o time vai mal, o jogador caro que ele contrata vai mal, erra no lance decisivo do gol de empate do São Paulo. E aí ele faz um vídeo falando de outros assuntos, a gente tem que falar dos assuntos que dirigem ao trabalho dele. Eu acho que essa é a nossa missão aqui como jornalistas, criticar o trabalho dele e não ficar endossando palavra de cartola, reclamando sem razão. Sem razão. O lance do pênalti pedido, ele realmente é interpretativo. Se fosse marcado, não seria um absurdo, na marcação também não é. Futebol tem dessas coisas. E o VAR semiautomático também acho que o ideal seria ter o modelo da Copa do Mundo, que a nossa referência agora é um programa, digamos assim, mais moderno, de última geração, usado na Copa. A CBF diz que agora vai fazer esse ajuste, se fizer, ok, vamos em frente. O certo a chance da máquina errar é muito menor do que a do homem em algo tão preciso e tão milimétrico como esses impedimentos do futebol atual. Então, acho que o impedimento semiautomático é bem-vindo, ele pode sofrer ajustes que tornem melhor, mas não dá para dizer que houve erro. Eu também queria ver a imagem do passe e tudo, mas se o Flamengo não tivesse jogado tão mal, Thiago, não teria dependido desse lance do gol do Samuel Lino que foi anulado. Teria vencido o São Paulo de uma outra forma, porque ele é melhor do que o São Paulo. Ele tem jogadores melhores, atuou em casa e o São Paulo extremamente fragilizado chegou ao Maracanã para esse jogo, depois de uma derrota para o Atlético Paranaense como mandante lá em Bragança Paulista e, repito, tendo feito 1 ponto em 5 jogos, em 15 disputados. E o Flamengo não conseguiu vencer o São Paulo. Então, não vou concordar em reduzir a discussão desse jogo a isso, porque é muito conveniente para o discurso oficial. E discurso oficial tem que passar longe de qualquer programa jornalístico. Isso aí foi, assim, no sentido de endossar. E isso aí foi discurso oficial. Vale para Flamengo TV, vale para o puxa-saco, para o influenciador lambibota, de cartola, para essa turma toda. Com a gente, não. Então, nação, esse é o esculacho do Mauro César no Zé Boto. O que você acha? Mauro César tem razão? Boto tem razão? Cada um assiste razão em uma parte. Deixa seu comentário, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, falou e até a próxima!